Olá, riquezas! Meu nome é Fabiana Marta, sou psicóloga e aromaterapeuta e vim aqui trazendo mais um tema para vocês. Para o quê? Refletirmos. Por quê? Porque a gata gosta de refletir, eu acho que vocês já pensaram, né? Lembrando sempre que nesses nossos encontros aqui no YouTube, não tenho nenhuma pretensão de trazer verdades absolutas, só mesmo de conversar, refletir e expandir consciência. Bora comigo que hoje eu vou falar de uma coisa aleatória aqui, mas que tem me tocado muito nesses períodos pandêmicos e pós-pandêmicos, já podemos ter esse otimismo? Estamos caminhando para isso, né? O tema desse vídeo hoje vem de um ditado, né, que aqui na nossa cultura latina é muito popular, que fala-se muito assim, dai com a direita que a esquerda não saiba, né? É uma filosofia bíblica que traz um pouco essa ideia de que quem faz o bem, de que quem faz a caridade, de que quem ajuda o próximo, tem que fazer isso de uma forma muito silenciosa. E aí eu tenho refletido muito sobre esse tema. De onde será que veio isso, né? De onde será que vem essa humildade que tem que estar encaixotada, que tem que estar silenciosa, que tem que estar na sombra sem alarde, né? De onde que vem esse sentimento e essa ideia, visto que a maldade é barulhenta? Vamos refletir sobre isso? Bom, por que eu vim falar desse assunto? Porque eu percebo que em período de internet, redes sociais, tudo se multiplica muito rápido, né? A internet ela tem essa frequência da velocidade e da globalização. Você fala uma coisa desse tamanho, ou acontece alguma coisa desse tamanho, ou alguém deduz alguma coisa, e quando aquilo cai nas redes, aquilo se multiplica vorazmente. Vocês já repararam também que coisas negativas ou superficiais, elas se multiplicam numa velocidade muito maior do que um benefício, uma coisa boa, algo que vai trazer uma transformação ou uma coisa realmente importante na sua vida? E aí eu fiquei pensando o quanto que isso não tem a ver com essa cultura do dai com a esquerda, dai com a direita que a esquerda não saiba, né? Essa pseudo-humildade, onde se eu estou fazendo bem, eu tenho que ter uma persona que ninguém pode saber, porque a caridade é vista só por Deus, né? Será que isso é inteligente? Será que dentro de uma fase de transformação como a era de aquário que a gente está entrando, a gente não tem que começar a falar disso também? E aí, aonde veio essa reflexão? Quando, olhando toda essa situação pela qual a gente vem passando mundialmente, muitas pessoas, não só do mundo da arte, a gente fala da arte porque são as que estão, né, com o holofote sobre elas mesmas, mas muitas pessoas começaram a fazer, iniciaram aí lives, bate-papos, muito trabalho, né, foi gerado aí, com rendas que foram revertidas para grupos de extrema vulnerabilidade. A questão é que nesses períodos difíceis pelos quais a gente vem passando, ainda tem muita gente em situação de vulnerabilidade, até porque isso é uma realidade, né, do nosso país, mas isso permanece, isso ainda está acontecendo. Então, o fato de estar voltando a uma pseudo-normalidade ou ao início, né, mais otimista de vamos retomar um determinado ritmo, pode também fazer com que a gente fique no excesso de otimismo de que então tudo está resolvido, tudo acabou. Não, basta você sair na rua e olhar que tem mais gente morando na rua, que tem várias outras situações de pessoas, famílias morando na rua, idosos que perderam os seus mantenedores, né, mulheres que perderam os seus mantenedores. E isso vem ainda numa crescente, desemprego aumentando vertiginosamente, notícias de fome aumentando vertiginosamente. Esses índices no nosso país começaram a crescer bastante e a gente tem questões também que a gente reclama muito do governo, reclama muito de pessoas que poderiam fazer isso ou aquilo e não fazem. E eu comecei a refletir sobre o que nós, quanto indivíduos, podemos fazer e já fazemos
né? Porque às vezes são coisas pequenas no seu dia a dia que você já está fazendo que auxilia o próximo, mas você ainda está muito dentro dessa culpa católica de que, fiz a caridade, eu não posso falar para as pessoas que fiz até a palavra caridade, né? Tem um peso, tem uma persona um pouquinho complicada assim. E não posso falar porque não pega bem, não é legal, é ego. Bom, se dentro de uma realidade social aonde a gente tem uma densidade que mantém o planeta num padrão de medo, porque tudo que se fala de negativo multiplica-se e vira uma força muito grande. E, gente, vamos combinar que quem tem má intenção é barulhento, né? Quem tem... eu não vou ficar julgando as pessoas para colocar no lado de bom ou ruim, porque dentro da minha visão terapêutica tudo tem um caminho, tudo tem uma razão de ser, mas eu não vou falar sobre isso hoje nesse vídeo, porque uma pessoa, ao invés de fazer algo de útil com a vida dela, prefere estar machucando alguém virtualmente ou às vezes até presencialmente. Não é o tema hoje. Mas pegando o efeito disso como chega pra gente, é nítido, basta você ver uma televisão ou acompanhar suas redes sociais que você vai ver que aquilo que é mais tóxico multiplica-se e cria-se uma consistência muito mais rápido do que efeitos bons. Então, eu comecei a pensar que pessoas que têm mais boa vontade e disponibilidade para transformação são um pouco barulhentas e talvez essa galera tenha que começar a ser mais barulhenta. No bom sentido. Espero que vocês me interpretem bem aqui. Por que eu tenho pensado nisso? Porque não é possível, porque não é assim que a natureza se movimenta, não é possível que não tenha pessoas fazendo coisas tão boas, né? E na nossa natureza cultural brasileira e principalmente latina, mas eu vou falar da brasileira, a gente já tem uma cultura da vítima, do que lamenta, do arquétipo do órfão, que é onde a gente sente o abandono. Isso é cultural, é social, tá, gente? Sente o abandono e sempre espera um salvador. Muitas religiões são pautadas nisso, né? Eu vou ficar rezando esperando um salvador. Não, você tem que começar a trabalhar o seu poder pessoal, né? Então, trazendo para esse lugar de que a minha ação me transforma e começa a transformar o meu meio, se cada um faz um pouquinho e contamina positivamente o outro a fazer o pouquinho dele também, e as pessoas começam a falar isso, não de um lugar de ego, mas de um lugar de multiplicar uma ação e fazer com que as pessoas se incentivem e se mobilizem a isso também, eu acho, reflito o quê? Porque é para isso que eu estou aqui, que as coisas elas podem começar a ter um tom diferente, né? Tá um pouco disperso isso que eu estou falando, mas é uma linha de raciocínio de comportamento, né? Se eu posso escolher entre o que eu estou consumindo, por exemplo, na internet, de notícia, por que eu não vou procurar se tem o oposto daquilo? E se eu posso escolher entre ficar olhando entre uma coisa e outra ou fazer algo para mudar, por que eu não me levanto e faço e falo sobre isso e influencio outras pessoas a falar sobre isso e fazer também as suas boas ações do dia? Porque é uma realidade. Ninguém tem tão pouco que não possa também doar. Seja uma palavra, uma atitude, um tempo. A gente sempre tem algo que não vai nos faltar. Então, dentro dessa linha de raciocínio, imobilizada por essas reflexões, que é isso, hoje eu estou pensando assim, amanhã eu já sou outro ser humano, posso estar falando outras coisas também, porque é isso, reflito, expando a consciência, vejo outras coisas, venho aqui, troco com vocês e é esse movimento que tem esse espaço aqui. Então, mobilizada por esse sentimento e essas reflexões, eu trouxe para o espaço, a partir do momento que a gente começou com todo o cuidado do mundo poder voltar a se encontrar, eu trouxe para cá, para o espaço terapêutico, as vivências ligadas a ações sociais, né? E essa ação me fez pensar que não, a gente vai fazer e a gente vai postar isso. E não é para parecer, é a boa que quer fazer a boa ação, olha lá como ela é boazinha. Não, é porque as pessoas precisam ver, precisam se motivar, precisam se conectar. Que a gente mora numa cidade, gente, que se você olhar para o lado,
você vê necessidades. Se você olhar para o bairro de onde você veio, e eu sou uma mulher periférica, eu sempre trago isso aqui, você vai ver necessidades. Se você olhar no bairro que você mora, tem uma ONG, tem um lugar que tem ação social, tem um lugar de base, sempre tem. Só vira a cabeça, usa esse pescocinho, olha ao teu redor. A vulnerabilidade, ela está em todos os lugares. Se a gente sai um pouquinho da nossa rotina louca e fala, tá legal, mas dá para tirar um dia por mês para olhar para um lado ou para o outro, você consegue iniciar a sua transformação no mundo, porque isso é era de aquário. Somos todos um. Aquilo que está acontecendo na minha vida, aquilo que eu estou fazendo na minha vida, indiretamente, diretamente afeta o outro. O que você consome hoje afeta o planeta. O que acontece no planeta afeta a sua vida. Vou dar um exemplo super rápido de uma observação que eu fiz aqui no bairro, né? No bairro onde tem o espaço. Eu sou uma pessoa que gosto de andar nas ruas e observo, né? Eu gosto de planta, eu gosto de flor, eu gosto de natureza. Eu tenho um micro jardim e consegui plantar umas coisas lá. E aí eu comecei observando pelas minhas plantas que, bom, a gente vem aí, né, de várias situações climáticas, vários movimentos relacionados a isso, queimadas, enfim. Olhando o meu jardim, entrou a primavera, normalmente as flores que tem no meu jardim, elas começam a desabrochar, já começa a folhagem das plantas mudarem no final de agosto, começo de setembro. Isso foi em 2019, 2020, eu observei um pouco isso. Em setembro já as flores já estão mais firmes, voltando a aparecer, e a primavera já começava assim bem colorida. E nas ruas também, aqui tem muito lírio, tem muitas bromélias nas plantas, na região tem muito pé de amora, manga e pitanga, né? Então até a primavera do ano passado e verão do ano passado, verão a gente não chegou ainda, né? Então vou me referir à primavera, eu vi muita cor, muitas flores, as coisas, tem uma árvore aqui de jasmim manga, que a copa dela ficou extremamente alaranjada, muito linda. Esse ano eu percebi que a gente está no início de dezembro, hoje, primeiro dia de dezembro, e as flores agora que estão começando a pegar uma força para desabrochar. Ou seja, se você observa detalhes do seu dia a dia, você já vai perceber que tem alguma coisa acontecendo aí no mundo, no planeta, na natureza, que está afetando aquilo que está ali, ó, na calçada do lado da rua que você mora. Se você observar, você vai notar. Então, por que você acha que uma ação sua, por menor que ela lhe pareça, não vai afetar positivamente também a vida das outras pessoas? Afeta, gente. Então, vamos se desconectar um pouquinho mais dessa coisa maciça e barulhenta que parece que é mais forte, né, que quer a destruição, que quer só para si, que é tóxica, que não se importa, e vamos começar a falar mais do que a gente pode fazer e ter essa ação e ter esse movimento e falar mais disso e divulgar mais, porque quando você divulga, você pode estar sendo inspiração para alguém e nem sabe. Começa a plantar suas sementinhas, vamos nessa comigo? Eu acho que pode dar bom.